galera, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Leandro Dutra e hoje nós vamos continuar falando sobre as cidades que fazem parte do caminho do descobrimento. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, sobre os pontos turísticos, também as lindas praias daquela região. Desde já vou pedir para deixarem os seus likes e se inscrevam no canal para não perderem nenhum dos vídeos que iremos postar para vocês, tá ok? Estão preparados então? Vamos comigo em mais essa viagem? Conecta aí! Vamos começar então falando sobre Santa Cruz Cabrália. Localizada a 22 quilômetros de Porto Seguro, também foi palco para a chegada dos portugueses ao Brasil. Lá vai encontrar uma vasta beleza e muita história. E assim como Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália também possui o seu centro histórico, que também fica na parte alta da cidade. Lá você vai encontrar alguns prédios e edifícios construídos no século 17 e 18, como por exemplo a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que foi construída no século 17 pelos jesuítas sobreviventes. Dizem que é uma das primeiras igrejas a serem construídas no Brasil. Lá vai encontrar também a Câmara e a Cadeia, que foi construída no século 18 e abrigou a primeira administração pública do Brasil. Assim como em Porto Seguro, os seus presos ficavam na parte inferior. Lá vai encontrar um grande acervo da história do Brasil e também da história indígena. E ainda as ruínas de um colégio jesuíta do século XVI. Na Praça Coroa Vermelha, considerado o ponto de desembarque da expedição de Pedro Álvares Cabral, vai encontrar uma grande cruz ao meio da praça, que simboliza a primeira missa realizada no Brasil. Também vai poder deslumbrar o centro de artesanato, com trabalhos produzidos pelos índios pataxós. Lá vai encontrar peças em madeiras, gamelas, pilões, feitas com sementes, como as coloridas bijuterias, além de cocares. E em se tratando de praias, Santa Cruz Cabrália também oferece ótimas opções, como por exemplo a Praia de Apuã, que é uma praia mais central, um pouco mais badalada. Lá vai encontrar hotéis, bares, restaurantes e vai desfrutar de uma vista maravilhosa. Podemos também destacar a Praia de Coroa Vermelha, cercada por uma grande extensão de recifes de corais. O mar é bem calmo. Há quem diga que lá foi o ponto de desembarque da expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500. O cenário é de tirar o fôlego. Na maré baixa, você poderá fazer longas caminhadas mar adentro. Porém, quando a maré sobe, você terá uma vista deslumbrante da vida marítima. E se você quiser conhecer a praia do vizinho vilarejo de Santo André, basta pegar uma balsa e atravessar o Rio João de Tiba num percurso de 10 minutos. Lá você vai conseguir recarregar as suas energias na tranquilidade da natureza. O mar cristalino e os seus coqueiros deixam aquele lugar com um cenário lindo.
E lá vai encontrar também restaurantes e barracas rústicos. E ainda, em 14 quilômetros ao norte, se desejar, poderá conhecer também a praia de Guaiú, com suas areias claras e o mar em tons esverdeados. A praia também é semideserta, porém vai encontrar lá restaurantes rústicos que oferecem pratos típicos. E no retorno para Porto Seguro, ainda podemos destacar a praia de Mutá. É uma praia pouco movimentada, porém com uma boa infraestrutura. O mar é calmo, as suas águas são mornas e cristalinas. E na maré baixa, é possível caminhar mar adentro e ainda avistar em bancos de areias formando na praia. Depois de conhecermos Santa Cruz Cabralha, partimos então para Arraial da Ajuda. Para chegarmos lá, é necessário pegarmos uma balsa que sai de Porto Seguro e fazermos uma travessia ao rio de Bunharém. Chegando lá, você já vai avistar a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, que fica na parte central da cidade. Ela foi construída pelos jesuítas no século XVI. Lá são realizadas diversas missas e inclusive celebrados casamentos. Em volta da igreja, vai avistar várias casinhas coloridas que fazem parte do centro histórico da cidade e por trás terá uma vista magnífica do mirante de lá. E ainda, na parte central, no centro histórico, você poderá caminhar pela Rua Broadway e admirar as suas belas casinhas coloridas e as suas lojinhas, e ainda fazer as suas compras por lá. Tanto durante o dia quanto à noite, as casas e as lojinhas ficam abertas, e vale a pena você ir lá conhecer. E não podemos deixar de fora a Rua Mucugê, considerada a rua mais charmosa de Arraial da Ajuda. Lá você vai encontrar vários bares, restaurantes, e também poderá fazer as suas comprinhas por lá. Se você ainda quiser, poderá conhecer o Ecopark, ou o Parque Aquático de Arraial de Ajuda. O lugar é fantástico, ele fica no meio de muitas árvores e de frente a uma das praias de Arraial. O ideal é você passar o dia todo lá, pois eles têm várias atividades, como por exemplo a tirolesa, piscina com ondas, arborismo e ainda poderá descer a um toboágua de até 88 metros de altura. E as praias de Arraial de Ajuda? Lá também vai encontrar praias paradisíacas, como por exemplo a praia de Mucugê, que é uma praia mais central. Ela fica repleta de barracas e é bem mais animada. Lá é possível você ver piscinas naturais se formarem no mar. E também vai poder apreciar e deslumbrar de uma bela paisagem. E seguindo a 2 km da praia do Mucugê, você vai encontrar a praia de Pitinga, um dos melhores lugares para quem gosta de tranquilidade. Lá você vai encontrar uma grande faixa de falésias que deixam o cenário ainda mais bonito. Você vai encontrar também nas suas curtas areias algumas mesas, cadeiras e até espreguiçadeiras de quiosques que tem por lá. E se você estiver animado para uma boa caminhada, por que não dar uma esticadinha na praia de Itaípe? Essa praia fica a 15 km ao sul de Arraial de Ajuda, mais próximo de Trancoso. Lá, as suas falésias continuam compondo um lugar lindo e maravilhoso. Você vai encontrar poucas barracas para atendimento. É uma praia mais reservada para quem gosta de relaxar.
E aí, o que acharam dessas duas cidades? Se vocês gostaram, já vou pedir para deixarem os seus likes e não se esqueçam de inscrever no canal, para toda semana poderem acompanhar os vídeos que são postados. Ainda falaremos de mais 3 cidades que compõem essa costa do descobrimento. Quero agradecer a todos vocês, um grande abraço e fui! Se inscreverem no canal para não perder nenhum dos vídeos. Lá você vai encontrar algumas construções erguidas no século XVII, abrigavam a primeira administração pública do Brasil. Assim como em... Lá é possível você ver formarens. Nossa, é possível você ver formarens. Ela fica entre os 2 municípios. É uma praia... Também uma praia badalada. Lá vai encontrar hotéis. Por que não esticarem até um dos melhores